A gravação foi iniciada. Bom dia, caros conselheiros. Vamos dar continuidade à nossa sessão de julgamento. Apregou, neste momento, o item 154 de relatoria do ilustre iluminado senhor José Renato Pereira de Deus, da Agropecuária Água Azul 2011-41. O senhor está com a palavra, doutor. Bom, presidente, relatório. Trata de processo de pedido de ressarcimento, COFINS não cumulativo, trimestre de 2004, quarto trimestre de 2006, vinculados à receita de exportação, seguido de pedido de compensação, que, analisado pela autoridade fiscal em despacho decisório de folhas tais, não foi conhecido o direito creditório, sendo indeferido o pedido de ressarcimento e a consequente não homologação da compensação. Verifica-se que o pedido de ressarcimento não foi integralmente deferido pelo despacho decisório por duas razões. A alteração no rateio dos créditos, por ter a fiscalização entendido que, a contribuinte não teria comprovado que determinadas receitas efetivamente corresponderiam a vendas efetuadas para empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação. A2, receitas que a contribuinte considerou serem de exportação corresponderiam a variações cambiais ativas e, portanto, seriam receitas tributadas. A3, também seriam receitas tributadas as receitas financeiras, que a contribuinte considerou como não tributadas. B, os créditos relativos a custos, encargos e despesas com a atividade pecuária, criação de bovinos, não deveriam ser incluídos no rateio, pois não seriam comuns à receita de exportação e às receitas auferidas no mercado interno, uma vez que não ocorreram exportações de bovinos no período em exame. Sua manifestação de conformidade, a recorrente impugnou todos os procedimentos da fiscalização, requerendo que 1. Reclassificar as receitas provenientes das notas fiscais tais, cuja exportação foi descaracterizada pelo agente fiscal como receitas efetuadas com suspensão das contribuições para PIS e COFINS, em conformidade com o artigo 9º da Lei 10.925 de 2004, uma vez que o adquirente da mercadoria se trata de empresa enquadrada no lucro real, assegurando a manutenção e o ressarcimento dos créditos proporcionalmente a estas operações. 2. Considerar as notas fiscais provenientes de complemento do preço de mercadoria com receita de exportação, uma vez que as notas fiscais, nota fiscal matriz, às quais estas receitas estão vinculadas. Se trata de venda com fim específico de exportação, sendo assegurado o ressarcimento PIS/COFINS. Recolhimento de reconhecimento das receitas financeiras e a manutenção no método de apropriação de todos os seus custos, despesas e encargos proporcionalmente ao total da receita de exportação, total de receita do mercado interno tributado e o total das receitas do mercado externo com suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência das contribuições em relação à receita bruta total. 5. Correção monetária pela Selic. 6. Reconhecimento dos créditos de homologação. 7. Determinar a imediata suspensão da vigência do crédito. Em julgamento, a DRJ, em janeiro de 2009, julgou parcialmente procedente a manifestação de conformidade com a emenda que está aqui abaixo. Devidamente cientificada da decisão acima referida, a recorrente apresentou tempestivamente seu recurso voluntário, repisando as teses trazidas pela manifestação de conformidade, insurgindo-se contra a decisão sobre receitas financeiras, alíquota zero, rateio dos créditos em relação às receitas de exportação, receitas no mercado interno não tributadas e tributadas, além da aplicação da Selic na atualização dos créditos. A seguinte foi distribuída, esse é o relatório, presidente. Ok, pode passar o voto, senhor relator. Voto. Recurso voluntário. Corito, você tem que desligar o seu fone, Corito. Você está gravando. Posso continuar? Vamos lá. Pode, por favor. Recurso tempestivo, trata de matéria de competência da turma, pelo que passa a ser analisado. Conforme acima relatado, trata o presente processo, pedido de ressarcimento, seguido de compensação de créditos, COFINS não cumulativo decorrente de operação e exportação. 1. Receitas financeiras alíquota zero.
A recorrente insurge-se contra as glosas realizadas sobre as receitas tributadas à alíquota zero, as receitas financeiras verificadas no período. Para a fiscalização, ainda no tocante às receitas, verificou-se que a receita anotada, a receita tributada à alíquota zero, são, em sua totalidade, receitas financeiras. A legislação, porém, não contempla esta isenção, de modo que as receitas financeiras devem ser carreadas às receitas tributadas, entre parênteses, mercado interno. Debruçando-se sobre o assunto, a DRJ, no meu sentir, de forma acertada, entendeu que a autoridade fiscal equivocou-se ao considerar como tributáveis as receitas financeiras auferidas pela contribuinte no período discutido. Por essa razão, peço bem para utilizar como minhas razões o acordo recorrido com fruto no artigo 50 e 50 da 9784 e 57 do RICARF, que posso falar. Receitas financeiras. Equivocou-se a autoridade competente ao considerar como tributáveis as receitas financeiras auferidas pelo contribuinte no período, uma vez que as alíquotas de PIS e da COFINS sobre tais receitas tinham sido reduzidas a zero pelo Decreto 5442 de 2005, que assim dispunha. Aí vem aqui o decreto. Referido decreto, publicado em 5 de 2005, produziu efeitos a partir de 1 de abril de 2005, conforme disposto em seu artigo 2º, e permaneceu em vigor até 30 de 6 de 2005, pois foi revogado a partir de 1º de julho de 2015, 2015 não, errou aqui, né? Nos termos do decreto 3 da Lei 8426, de abril de 2015. Tem que alterar essas datas aqui. Estando com a alíquota reduzida a zero, essas receitas não poderiam, no período em exame, compor a base de cálculo da contribuição, nem ser incluídas no montante das receitas tributadas para fins de cálculo dos percentuais de rateio dos créditos. Além disso, também não devem ser incluídas na receita bruta total, a ser considerada para estes cálculos. O cálculo desses percentuais é importante, lembremos, porque determina o rateio dos créditos proporcionais às receitas tributadas no mercado interno, cujo saldo acumulado somente pode ser aproveitado por desconto das contribuições devidas, e as receitas de importação, bem como as receitas não tributadas no mercado interno, cujos montantes acumulados, por sua vez, podem ser ressarcidos ou compensados. A este respeito, é oportuno registrar os parágrafos 2º do artigo 1º da 10637 e 10833, de 2003, que estabelecem que a base de cálculo da contribuição PIS e COFINS é o valor do faturamento conforme definido nos respectivos CAPT, ou seja, a receita bruta de venda dos bens e serviços nas operações por conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. Por outro lado, o parágrafo 3º dos artigos, acima citados, estabelecem que não integram a base de cálculo da contribuição PIS e COFINS as receitas relacionadas nos respectivos incisos, dos citados parágrafos 3º dos artigos 1º da 10637 e 10833. Assim, pode-se concluir que o legislador ordinário, ao estabelecer um método de rateio proporcional previsto nos incisos 2, parágrafo 8º, dos artigos 3º das leis citadas, aplicam-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, quis efetivamente dizer que somente o montante da receita oferida que integrar a base de cálculo a ser submetida efetivamente à incidência não cumulativa da contribuição PIS e COFINS, respectivamente nas alíquotas de 1,65 e 7,6, é que deve ser considerado para o rateio do cálculo em relação ao percentual existente, para o rateio proporcional aos custos, despesas e encargos comuns, para fins de aproveitamento do crédito a serem descontados nas mencionadas contribuições. Walker quer falar? Walker, pode falar. Ô Zé, essa parte que você está voltando da alíquota zero não foi favorável ao contribuinte? Foi, mas ele fez de novo no recurso dele.
Mas você aí é não, favorável, você não conhece por falta de sucumbência, que isso? ele não tem interesse recursal nessa matéria. Isso. Tem razão. É que Eu não tô, eu fui questionar porque ele trouxe no recurso dele, mas como essa decisão foi favorável, ele não tem interesse recursal, isso aí é não conhecer, é minha opinião, só para poupar de ler tudo. Não, você tem razão, você tem razão. É que eu tô com tempo. Beleza. Se você está com tempo, a gente não tá, porque a gente está cheio de processo para fazer. Desculpa a interrupção. Não está conhecendo essa parte, né? Desculpa a interrupção. Então, imagina, você poupou-nos de uma leitura longa desse brilhante relator. Ai, meu Deus do céu. Bom, rateio proporcional. Em relação às receitas de importação, mercado interno não tributadas e mercado interno tributadas. Para a fiscalização, somente os créditos relativos aos custos, despesas e encargos comuns à receita de exportação e às receitas auferidas no mercado interno estariam sujeitas ao rateio. E, como a recorrente não teria realizado exportações de bovinos, os créditos relacionados à atividade pecuária não deveriam ser incluídos no rateio, devendo ser alocados nas receitas tributadas no mercado interno. Segundo a contribuinte, o método utilizado para estabelecer o rateio estaria de acordo com a legislação pertinente ao assunto, realizando extensa digressão sobre o assunto, novamente, tanto na manifestação de conformidade quanto seu recurso voluntário. A matéria foi objeto de especial estudo realizado pela ilustre conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, no acordo 3402.003.983, no qual apontou o posicionamento deste conselho sobre o tema, razão pela qual peço vênia para utilizar como minhas razões com fruto nos artigos aí 50 da 9784 e 57 do Ricardo. Só tem um detalhe aí, desculpa te interromper, Zé, que é muito complicado você falar que é o posicionamento desse conselho do CARF inteiro. Tá. Pode ser o seu posicionamento, talvez até da turma, mas do CARF, você tem certeza que é do CARF? A Câmara Superior já se definiu sobre isso? Tem súmula? Súmula não tem, mas realmente é recorrente. Mas tudo bem, eu tiro essa parte. Você entende isso? Porque esses detalhes depois são utilizados para recursos lá na frente. Sim, com certeza. Já estou retirando, tá? Bom, essa matéria é do conhecimento de todos, posso continuar lendo aqui? Você pode fazer um resumo, já que a matéria é do conhecimento de todos, resume ela. Não, na verdade é o rateio. Ele fala que essa... Bom, é interessante. O que aconteceu e o que você está fazendo? Na verdade, eles não consideraram, eles tiraram essas receitas do rateio, essa questão do bovino, dizendo que o bovino não estava sendo exportado e por essa razão não deveria conter ali. E, na verdade, ele tem que fazer parte do rateio. E por que ele tem que fazer parte do rateio? Esse aí é o motivo. Vai lá, fala para mim. Ele tem que fazer parte do rateio, por quê? Aí, vamos lá. Deixa eu ler essa parte que é melhor, né? O critério de rateio para a apropriação dos créditos apurados proporcionar receita de exportação, receita de mercado interno, tributadas e não tributadas. De outra parte, entende a recorrente que seria vedado pela legislação a utilização dos dois métodos para segregar os custos, despesas e encargos que dão direito ao crédito como efetuado pela fiscalização, utilizando-se o critério de rateio proporcional para os créditos comuns e o da apropriação direta para os demais créditos, ferindo o artigo 5º da 9779, que determina a apuração das contribuições tal. Esta questão foi abordada nos acórdãos tais de forma favorável ao entendimento da recorrente, no voto da relatora. Também, em relação ao método de cálculo, considerando que a base de cálculo das contribuições de PIS e COFINS é a receita bruta total, ou que todos os custos, despesas e encargos são comuns e necessários para o desempenho da atividade da contribuinte, estes custos, despesas e encargos devem ser apropriados pelo método do rateio proporcional da receita bruta de exportação em relação à receita bruta total. O critério de rateio deve servir para a mesma proporcionalidade para todos os custos, despesas e encargos passíveis de realização de crédito e que são necessários para o desempenho da atividade da contribuinte. Ora, o artigo 6º, parágrafo
3º da 10833, vigente à época dos fatos de si, diz que a compensação dos créditos com débitos administrados pela RFB, pela exportadora de mercadorias, só se aplica aos créditos apurados em relação aos custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observados postos parágrafos 8º e 9º. O artigo 3º do parágrafo 8º dispõe sobre os créditos de rateio, relação percentual entre receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total oferidas de cada mês. O artigo 3º, parágrafo 9º, da mesma lei dispõe: critérios escolhidos têm de ser consistente em todo o ano calendário. E ali na clareza o sentido da lei, qual seja, só pode se compensar créditos de custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação. E para esse saber quais são os créditos vinculados à receita de exportação, a lei previu 2 métodos. A única interpretação possível, lógica e condizente com o sentido da norma legal, é de que o critério de rateio é somente o método. A relação deve ser entre a receita da exportação e a receita bruta total. De novo, o Walker quer falar. Para aplicar a despesa de custeio e a definição dos créditos vinculados à exportação, isto é, quantificar os créditos que podem ser usados para a compensação. Diga aí. Diga aí. Walker. Desculpa estar te interrompendo de novo, ilustríssimo relator. Não, senhor, cadê? A questão que eu estou vendo aqui não é a aplicação da legislação. O que aconteceu é que nesse período, é o que eu estou vendo aqui, é que nesse período, objeto de apuração, não houve exportação. A fiscalização, ela não possibilitou fazer o rateio porque não houve exportação. Então, pelo que eu estou vendo, não está se questionando a possibilidade de fazer o rateio, se a lei permite ou não fazer o rateio da forma como que é. Porque pelo que eu vi lá da DRJ, ela fala, esses meses de apuração aqui, não houve exportação. É o que me parece. E você falou que não houve exportação de bovino, porque esses créditos é de bovinos, entendeu? Sim. Então, mas ela tem no agropecuária a atividade de bovinos também. Sim, mas ela não vendeu, como é que ela vai mas ela faz parte da receita bruta também, isso. Não, mas ela tem que exportar para ter o benefício da suspensão. Porque aqui o problema é o seguinte, se for tributar tudo no mercado interno, não vai ter suspensão do PIS e da COFINS, então ela tem que recolher PIS e COFINS sobre toda a receita bruta. Se tiver exportação, a parte da exportação vai estar suspenso. Então ela vai ter uma suspensão parcial do PIS e da COFINS, que ela não vai precisar recolher porque foi exportado, e a outra parte do mercado interno, ela recolhe o PIS e o COFINS, o 165 e o 760. O que a fiscalização está dizendo aqui é que nesses meses de apuração não houve exportação, então ela não tinha direito à suspensão, logo ela tem que recolher o PIS e o COFINS. O voto que você trouxe aqui está discutindo a aplicação do rateio, se há a possibilidade de fazer o rateio com operações assim. É o que eu estou entendendo. Eu acho que o seu voto tem que ser no sentido de houve a exportação, porque pelo que eu vi no contribuinte, ele não discute isso também. Não, ele fala que o boi ele não exportou. A receita é de bovino, e boi ele não exportou. Então, ele está assumindo que não houve exportação. E o benefício aqui, pelo que eu estou vendo, da suspensão é quando há exportação. Eu até peço desculpa, porque... Veja, você está correto. Eu queria pontuar isso, Zé, porque aqui é questão de prova. Houve exportação? Se houve exportação, o rateio está na lei. Tem que fazer o rateio. Tem que discutir. Aí, posteriormente, a gente até poderia discutir a forma de rateio. Que é a forma que ele está fazendo, o rateio proporcional lá, que às vezes a fiscalização entende que é um, o contribuinte entende que é outro. Mas eu acho que não está sendo discutido isso com os autos, não. Mas pode continuar, eu só queria pontuar isso daí. Não, aí já está terminado, porque, na verdade, eu considerei isso como se fosse uma receita também de exportação. Na verdade, eu considerei que não poderia ser distinto, tirado dessa receita ali dele, essa atividade do agro do boi, né? Mesmo não sendo exportado? Para você ser exportado ou não ser exportado não faz diferença nenhuma. Então, na verdade, eu não considerei essa questão Mas essa é a questão.
O problema é que essa é a questão. O porque é exatamente esse. Porque o benefício da suspensão está condicionado aqui. Ou não é condicionado? Sim, ele é condicionado. Porque eu entendo que se não houver a exportação, não tem o benefício da suspensão, tributa tudo como no mercado interno. Essa é a minha opinião. E como ele não questionou isso daí no recurso, eu não vejo possibilidade aqui de acolher o pedido dele, não. Mas, enfim, eu não quero votar. Não, mas revendo, olhando por essa sistemática, que para mim isso aqui faria parte do... É que eu olhei por um outro prisma. Eu olhei todo na receita, né? Mas realmente não teve exportação de boi. Isso, o próprio contribuinte falou isso. Mas olha, inclusive, Zé, se você ver, olha só o título: rateio proporcional em relação à receita de exportação no mercado interno não tributário. Qual é a ideia do rateio? Exatamente você separar, quando você não separar um do outro. O que é mercado interno, o que é mercado externo. E você ratear em cima disso os créditos. Mas tem que ter a exportação. E se for tudo se for tudo dentro do mercado interno, porque a ideia não é exatamente não exportar tributo. Não é isso? Exatamente. Não é essa? A não cumulatividade não é isso? Exatamente. E nesse voto que você trouxe aqui, ela explica isso. Ela fala, no caso do regime não cumulativo, vinculados à receita oferida exclusivamente no mercado interno. B, vinculados à receita oferida no mercado interno e de exportação. Então tem essa balança aqui que tem que ser observada, né? O que o Walker pontuou está absolutamente correto. A questão que está em jogo é a comprovação da exportação. E não foi comprovada essa exportação. Não entra em... Essa fase do rateio é uma segunda etapa. Se há exportação, beleza, agora vamos calcular o crédito. Mas uma segunda etapa, se comprovada na primeira fase. Seria uma segunda etapa se comprovada a exportação, exato? Perfeito. Então, nada disso. Não, eu aí realmente não tem comprovação de exportação, isso aqui tem que ficar fora mesmo. Então, com isso, o senhor está negando o provimento? Negando o provimento, exatamente. Ok. Não conhecendo em parte, né, porque tem aquela parte que ele fez Sim. Que ele não é sucumbente. Não é sucumbente. E na parte... Exato, e na parte conhecida, negar provimento. Porque então, realmente essa parte seria só da exportação. A outra é a incidência de Selic, aí tem a súmula, então a aplicação de súmula não tem um grande problema. Ok. Isso. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Já agradecendo pela sua intervenção muito oportuna. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Corinto. Eu acompanho o relator, mas é interessante que o dispositivo dele já estava conhecendo em parte o recurso, né? Por causa de quê? Da Selic? Não, mas na Selic, você não está impedido de... Veja, a súmula não te impede de apreciar, não. A súmula só te dá o resultado que você é obrigado a seguir. Não, mas não é por causa da Selic, porque a Selic ele está negando. Veja, a gente tem que só lembrar o seguinte, só para deixar claro para todos, quando é recurso especial, aí a súmula tem diferença do conhecimento, porque não cabe recurso especial de matéria sumulada. É diferente do nosso caso. O nosso caso, só na questão da concomitância, que a gente não conhece. Porque aí é renúncia. E não é exatamente por causa da súmula. É exatamente porque caracteriza a renúncia. A renúncia, o fator é extintivo. Bom, mas isso não importa. Doutor Corinto. Eu acompanho o relator com essas adaptações, né? Porque ficou claro, por tudo que se disse, e até em função do que começa dizendo no aresto trazido ali, que
é da Maria Aparecida, né, que está falando, no fim, de um outro voto, mas ela começa aqui dizendo, de outra parte, entende a recorrente que seria vedado pela legislação a utilização de 2 métodos para segregar os custos, ou seja, está em questão outra coisa. A briga aqui é a utilização de 2 métodos para segregar os custos, e não é o caso aqui, né? Não é o caso aqui. Não tem coincidência entre essa jurisprudência trazida também, né? Não me parece. Para discussão de... A jurisprudência que poderia trazer, aí depende da exportação. Mas não é o caso. Até porque não pode ter jurisprudência disso. Porque ser contra a lei, né? Como já disse o Walker. A jurisprudência seria contra a lei. Mas, tudo bem. Tudo é possível. Tudo, né? Doutor Rafael. Voto com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Ok, então, por unanimidade de votos, não se conheceu de parte do recurso, da parte conhecida, foi negado o provimento. Esse mesmo resultado eu copiei para os itens 155 a 163. Doutor Renato, o senhor continua com a palavra. É o item 164, recorrente Andreasa, processo final 2011-31. Doutor Corito, desliga seu... Desculpe. Áudio, por favor. Presidente, vou tentar resumir aqui. Tá na pasta, Zé. Hã? Não está na pasta. Não está na pasta? Está na pasta, sim. Tá sim, tá logo embaixo de água azul. Não está na pasta, não. É porque o número do processo está errado, está diferente. É isso que eu estou falando. Tá o 2011-45. É tudo igual? É tudo igual. Está o 2011-45, é verdade. São iguais. É o outro repetitivo, então, mas é tudo igual. Isso, os dois são iguais, desculpa. Realmente, os dois são iguais. Tá, então você vai ler o 2011-45, é isso? 2011-45. Tá, então eu tenho que apregoar ele, só um minutinho. Tá. Então é o item 2011-45, qual é o item? 170. Tá, então, doutor Renato, item 170 da pauta da relatoria do senhor, lógico, recorrente Andreasa, final do processo 2011-45. O senhor está com a palavra, doutor. Tá. Aqui vamos lá. Pedido de ressarcimento de crédito da contribuição de COFINS, referente aos insumos e encargos vinculados à receita do mercado externo que remanesceram ao final do período citado, após as deduções dos valores a recolher da contribuição concernente às demais operações no montante de 4.000 e alguma coisa. O pedido foi deferido parcialmente nos termos de despacho decisório, que aqui embaixo fala inconsistência ou ajustes identificados na análise, bens e serviços utilizados como insumos, ele fala que não foram enquadrados como insumos, embalagens, tais, serviços que não se conceituam como insumos, como serviços de manutenção de florestas, combustíveis e lubrificantes, que não seriam utilizados ali, e aí, cientificado despacho decisório, na manifestação de conformidade, ela falou que bens e serviços utilizados no processo produtivo, que a interessada exerce a atividade industrial de beneficiamento de madeiras e destina sua produção ao mercado exterior, fato que lhe confere o direito de ressarcimento de fins calculados nas hipóteses previstas tais. Cita as glosas ocorridas e explica. No caso da interessada, que atua no ramo de beneficiamento de madeiras, a etapa inicial do processo industrial é de produção e a produção de sua matéria-prima, que é a madeira. A produção de madeira, por seu turno, é uma atividade que lhe possui várias etapas, com a preparação do solo, plantio, desbaste, a derrubada de torres, etc. Observa que esta etapa é condição sine qua non para o beneficiamento das madeiras, de modo que ela está, por óbvio, incluída no processo produtivo. E ela fala do processo produtivo e tudo mais.
cita várias jurisprudências, fala do conceito de insumo, tal. A DRJ, no acordo acima, do qual foi retirado o relatório, foi julgada improcedente a manifestação da recorrente, recebendo a ementa que aí está. Devidamente cientificada da decisão acima, a recorrente apresentou tempestivamente o recurso, revisando as teses trazidas pela manifestação de conformidade, sem apresentar qualquer outro fato que pudesse modificar o entendimento quanto ao decidido. Esse é o relatório, presidente. Ok. Pode passar o voto, doutor. Aí é o recurso tempestivo, competência da turma passa a ser analisado. Conforme se verifica no relatório acima, o presente processo tem por objeto de ressarcimento de crédito PIS não cumulativo verificado na aquisição de insumos, serviços utilizados como insumo, combustível e lubrificante. O conceito de insumo, todo mundo já está batidão de saber. Nós vamos para a página 12, folhas 12. Caso concreto. Para a recorrente, o reconhecimento parcial dos créditos requeridos em pedido de ressarcimento deveria ser revisto, uma vez que as glosas relacionadas às aquisições de combustíveis e lubrificantes, da embalagem e serviços utilizados na manutenção de florestas, estariam em desacordo com o conceito de insumo trazido por decisão do STJ e recentes decisões do CARF. Ainda segundo as alegações da recorrente, teria ela juntado todos os documentos que comprovariam seu direito. Em que pese comungar da tese de que o conceito de insumo para fins de crédito, PIS, COFINS não cumulativo passou por uma mudança substancial, traduzida pelos julgados e instruções normativas indicadas no tópico acima sobre o conceito, entendo que melhor sorte não se ocorre à recorrente. Ao contrário do alegado pela recorrente, não se vislumbra no caderno processual qualquer documento contábil fiscal que possa dar sustentação às alegações trazidas por ela. Aí tem a definição do ônus da prova e tal, a lição do professor Hugo de Brito, que isso que eu fiz foi muito bem feito, na verdade, e dessa forma, considerando não ter se desincumbido do ônus de provar o que alegado, não há como ser dado provimento ao recurso, ao pleito da recorrente. Pelo acima exposto, voto por conhecer, não é conhecer em parte, né? Conhecer do recurso voluntário. E na parte conhecer. Não, eu tinha colocado conhecer em parte, mas não é. É conhecer do recurso voluntário e na parte conhecida, negar-lhe provimento. É como um voto, presidente. Ok, então, na verdade, o senhor, ele não provou o seu direito, é isso? Exatamente, ali é uma empresa que faz realmente esse desbaste, se planta e tal, se a gente for pelo senso comum, seria exatamente insumos para ele, só que não tem nenhum documento ali que comprove isso, não tem contabilidade dele, então por isso que está sendo negado. Ok, doutor, passo a palavra ao doutor Vinícius. O Walker queria falar, mas você vai falar, Walker. Mas você quer falar antes? Pode ser na sua vez? Chega a ter discussão sobre prova, Zé, porque, pelo que eu estou vendo aqui, a DRJ simplesmente afasta pela questão conceitual. Não há essa discussão de prova no... Não, tudo bem, ela afasta pelo conceito, pode ser isso, de afastar pelo conceito, né, que ela usou em N404, aquelas 237 antigas, né, mas ela não trouxe, na minha visão aqui, analisando o processo, tudo bem que eu concordo com essa visão de mudança do conceito de insumo, só que não tem documentos aqui que possam falar que isso é utilizado como insumo por ela. Essa foi a minha decisão, a minha conclusão. Entendeu? Entendi. Ela para você, ela não traz elementos suficientes para mostrar que esses bens ou esses produtos esses serviços que ela utiliza são relevantes e essenciais para a atividade produtiva dela. Perfeito. A gente não tem uma escrituração contábil, não tem uma escrituração fiscal ali, livros, nada que venha trazer isso. É mais ou menos, Vinícius, naquela linha que a gente tem seguido. Não dar créditos baseado em senso comum. Por exemplo, uma comercial que a gente sabe que tem ICMS, mas o cara não traz que efetivamente uma planilha de ICMS.
só um paralelo, só para você lembrar de como mais ou menos a gente tem se portado nesses casos. O senhor quer falar antes, doutor Walker, do voto do Vinícius? Tá bom, então só um minutinho, doutor. O senhor permite passar a palavra para o Walker? Pode falar. Tranquilo. Doutor Walker. Então, mas no despacho, embora não tenha esses documentos nos autos, se você ler o despacho, ela foi intimada a apresentar esses documentos. E lá no despacho está constando que ela apresentou os documentos. A fiscalização, eu ia até pedir para falar antes, porque a fiscalização, ela afastou não por falta de prova, ela afastou por falta de conceito. Então, se você pegar o despacho, vai lá, ó. Em tal data, mediante intimação, foi solicitado o contribuinte apresentar livros, documentos, memória de cálculo, que possibilita oferir o montante dos créditos. A ciência ocorreu em tal data. Em tal data, apresentou os documentos solicitados. Posteriormente, foi novamente intimado para apresentar cópia das notas fiscais e efetuar esclarecimentos, tendo sido cientificado em tal data, e apresentar os documentos requeridos em tal data. A parte desses fatos, baixou o manual. Quer dizer, ela apresentou os documentos. Aqui não é falta de prova. O que eu podia argumentar aqui seria a falta de argumentos sobre os itens, a utilização, porque ela não apresentou na manifestação. A manifestação dela não bate item por item. Então, a única falta de prova que eu vejo aqui é com relação aos combustíveis e lubrificantes. Que aqui é uma discussão, uma terminologia que ela colocou nas informações dela, inclusive combustíveis e lubrificantes. E a fiscalização entra nessa conta e fala que não houve comprovação dessa utilização de combustíveis e lubrificantes no setor produtivo. Agora, com relação aos outros itens, embalagens, esses negócios, ela afasta porque ela entende que não se enquadra no conceito. Os bens e serviços, ela entende que são anteriores à fase de plantação da colheita, e as embalagens eles não davam mesmo, embalagem eles não davam. Então, a DRJ também afastou pelas IEs, ela não entrou na questão de prova. Eu não sei se a gente pode agora falar de falta de prova aqui, porque Mas o que eu acho, não sei se exatamente falta de prova que eu usaria, mas o que eu diria era o seguinte, no recurso voluntário, veja, a DRJ vai e aplica as INs, legal, beleza. Como é que, na minha visão, teria que vir o recurso? Deveria falar, olha, não são as INs, o conceito de suma é outro. Bom, esse é o conceito de suma. Tá, agora eu vou para os meus insumos em espécie. Aí pegava lá, combustíveis e lubrificantes. Eu uso combustível e lubrificante em tal lugar, conforme aí traz alguma coisa para provar isso. Embalagens, mesma coisa. E manutenção de florestas, a mesma coisa. Não adianta ele ter, lá no despacho decisório, ter falado isso, e no recurso, ser um recurso de linha geral. Não, mas não é de linha geral, não. O recurso dele, não. O recurso dele, pelo que eu estou vendo aqui, tá batendo. A manifestação de conformidade, ela é bem genérica, e o recurso A manifestação mas o recurso não. Mas aí também vai contra até o que você pensa. Se a manifestação de conformidade, porque provavelmente já foi aplicado as INs lá na DRF. Na manifestação de conformidade, ele não faz uma boa dialética. Mas aí não é falta de prova, aí não. É dialética. Falta de dialética. Aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que eu estou falando que talvez a gente não fale de falta de prova, porque parece que tem prova no... Mas esse é o ponto que eu estou falando, porque se o José Renato falar que é falta de prova, o contribuinte vai embargar e vai falar, mas está mudando o critério jurídico aqui. Porque o despacho decisório não foi por falta de prova, a DRJ não afastou por falta de prova, e você chega aqui e fala que não tem prova, né? Nessa fase processual. Tudo bem, mas você acha que ele não tem que trazer no recurso, ele não fala nada na manifestação,
E aí fala vou ter que olhar a manifestação aqui, porque o recurso dele, pelo que eu estou vendo, está bem completo. A manifestação talvez não esteja tão completa. Não, a manifestação não... Não, a manifestação é razoável, viu? Ele traz bastante coisa na manifestação. Ele traz os itens, né? Ele fala, mas que pelo censo, quer ver, ó, tem uma parte, inclusive, aqui, que ele fala o seguinte, ó, assim, diante dos argumentos expostos e à luz da razão e o bom senso, conclui-se que a decisão deve ser reformada para conceder à interessada os créditos oriundos das despesas de manutenção de florestas e com a aquisição de materiais utilizados para embalagem de mercadoria. Só que ele fala que está dentro do conceito, mas ele não chega a falar, ó, ele fala o seguinte, para eu derrubar a floresta, eu preciso de combustível. Ele só fala isso. Mas ele não fala, foi usado na máquina tal, no caminhão tal, trouxe tal pessoas, transportou funcionários. Mas isso aí foi afastado pela DRJ, nesse mesmo sentido que você está falando. Esse aí é prova. Esse você pode negar por prova. Combustíveis e lubrificantes você pode negar por prova, porque a DRJ afastou por falta de prova. Porque o combustíveis e lubrificantes está na lei. Certo. A DRJ só poderia afastar por falta de prova mesmo. Ela afastou por falta de prova. Uhum. Agora, os outros itens, embalagens e bens e serviços, ela afastou pelo conceito. Os serviços, por exemplo, anteriores ao trabalho com a madeira lá, ele descreve bem aqui na manifestação, ele cita as fases do processo anterior. Isso está na folha 4 da manifestação. Da manifestação. Fitas são utilizadas para embalar e tal. São insumos que depois com finalidade de proteger o produto até o final. Que isso aqui ele fala dos materiais de embalagem, né? E na página 4 ele fala um pouquinho antes disso aí, ele fala dos serviços de manutenção de florestas. Bom, deixa pra lá, eu vou deixar a hora de voltar. Obrigado pela nova interrupção. Eu tô muito chato hoje. O colegiado precisa que todos nós estejamos atentos aos autos. Né? A gente acredita sempre no relator, mas algumas coisas podem passar pelo relator. Então é importante que todos nós estejamos atentos e tem que falar mesmo. Infelizmente. Não é erro do relator, não. É o posicionamento, é a visão que ele teve do processo. Então, mas não estou falando de erro. Eu não falei erro. Eu falei de... É visão. Eu estou tendo uma visão, ele tem outra, o Vinícius tem outra. De observações, até porque esse modelo de julgamento prejudica muito o trabalho de quem preside. Porque eu fico com maior dificuldade de fazer análises dos processos durante a sessão. Porque assim, eu li aqui. Então eu dependo muito da análise dos fatos dos senhores, não questão de matéria, mas dos fatos. Muito mais do que na sessão presencial. Porque primeiro que eu perco uma tela. Olha só, é difícil. Vamos lá, Vinícius. Desculpa, Justo. Especificamente serviço de manutenção de florestas, a DRJ diz o seguinte: a contribuinte computou na base de cálculo dos créditos os desembolsos com serviço de implementação e manutenção de florestas, a exemplo de serviços de roçada, de poda e de limpeza de pinos. Trata-se de despesa ocorrida em etapa anterior à fabricação do produto final, isto é, o início do processo de produção se dá com a madeira na linha de transformação e não no plantio. Quer dizer, a DRJ está afastando isso aqui, não por falta de prova, mas porque, conceitualmente, isso é anterior ao processo produtivo. Mas a gente tem votos, né, que dão o crédito. assimilam
exatamente, a fase pré-agrícola, né, a fase agrícola das indústrias que trabalham com alimentos e tudo mais. Então, assim, nesse item específico, há sustentação na manifestação de conformidade, no recurso voluntário, e me parece que está devidamente comprovado isso aí. Então, com relação a esse item específico, eu divido. Com relação a embalagens, mesma coisa. Então, eu mantenho combustíveis e lubrificantes, eu sigo o relator. Com relação a... São 3 itens, é isso, Zé? Isso. Embalagens, combustíveis e lubrificantes e esses serviços aí com florestas. Então, serviços com florestas e embalagens, eu vou abrir divergência. Tá, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu olhar isso aqui. O Jus, dá para você segurar esse processo um pouco para a gente discutir ele depois? Tá. Porque... Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar em suspenso os itens 170 e os itens 170, né, e os seus repetitivos, e o item 164 e os seus repetitivos. Isso. E aí a gente vê isso pós-almoço, a gente dá uma olhada nesses. Tá, eu vou deixar aqui, porque aí eu vou analisar direito a questão do despacho decisório. É que realmente eu não tenho nenhum documento que venha a balizar tudo isso. Só veio no despacho decisório, entendeu? Então, por isso que eu tomei essa linha. Mas eu vou analisar de novo isso aqui e aí a gente resolve à tarde. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Então, obrigado. Com isso, então, passa o próximo, que é o seu também. Viu também? É o 180 da pauta. Dia lá do recorrente Antônio. Só um minuto. Amanda. Sim, presente. Você sai para almoçar agora, meio-dia? Isso. Tá, então eu peço para você suspender a sessão